Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. A gente está gravando esse vídeo na terça-feira de manhã. Dei uma pausazinha aqui nos meus processos porque foi publicada no Diário Oficial hoje, mais cedo, a Lei 14.836 desse dia aqui. Na verdade, ela foi definida ontem, publicada hoje, dia 9 de abril de 2024. E considerando que é uma lei curta, mas que traz importantíssimas e sintomáticas alterações dentro da lógica procedimental no âmbito criminal, a gente vai tratar já de imediato, seguindo o nosso compromisso de trazer a mais absoluta atualização para os senhores e para as senhoras. A única coisa que eu peço é para que você deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E deixa eu te pedir uma gentileza, divulga o nosso canal para todos aqueles seus amigos, amigas, conhecidos que militam na área criminal ou que estudam para concurso e por qualquer motivo almejam, desejam se manter atualizados com aquilo que mais importante e recente aparece na legislação, na doutrina, na jurisprudência dos nossos tribunais superiores, beleza? Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal a gente te mantém absolutamente antenado naquilo que importa dentro da seara e do campo criminal. Sem mais delongas, vamos tratar aí tudo sobre a Lei 14.836, publicada hoje, dia 9 de abril, beleza? Como é que ela vai impactar no processo penal e nas suas provas? Eu enumerei aí algumas alterações importantes e eu já quero começar com uma que, do ponto de vista prático, não é das mais relevantes. Por quê? Porque poucos são os agentes que, de fato, atuam no âmbito do processo penal com uma gama significativa de processos originais em tribunais. No entanto, se isso ocorrer, já é importante que você anteveja e domine a Lei 8.038 de 90, a lei que versa justamente sobre o procedimento no âmbito criminal a ser dado nesses processos originários em tribunais, seja TJ, TRF e, claro, também especificamente lá no âmbito dos tribunais superiores. E dentro dessa ótica, doutores e doutoras, a gente vai estabelecer aqui um destaque relativo, se não tanto para a atuação prática, especialmente para fins de prova, porque o que a gente tem observado cada vez mais frequentemente é que a Lei 8038 vem sendo objeto de importantes decisões e quase sempre está expressamente consignada no edital, no conteúdo editalício dos concursos de carreiras jurídicas. E o que é que se estabeleceu aqui? A Lei 14.836 conferiu nova redação ao artigo 41A da Lei 8038, passando a adotar a seguinte redação. Lê aí comigo na tela. A decisão da turma no STF e no Superior Tribunal de Justiça será tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado. Então presta atenção, por quê? Porque essa era uma regra que era estritamente observada para fins de habeas corpus. Havia uma previsão, agora puxando da cabeça, acho que no artigo 644, parágrafo único, justamente suscitando essa perspectiva de que o empate no julgamento em órgão colegiado, especificamente atrelado a habeas corpus, significaria aí a conclusão, a benesse, a favoravelmente ao imputado, ao investigado, aquele cuja liberdade de locomoção havia sido restringida ou estava ameaçada de fazê-lo. Agora não, agora essa perspectiva ela se mantém, porém ela se amplia, não apenas mais para o remédio heróico da liberdade, o habeas corpus, mas incluindo aí, dentro da ótica dos tribunais superiores, em relação aqui à Lei 8038, a todos os julgamentos colegiados, seja em turma, seja no órgão plenário. E aí você vai se perguntar,
Vez por outra, a gente se depara com a seguinte situação. Pedro, imagine que uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esteja aí com menos um membro. Ao invés dos 5, a gente, por qualquer motivo, licença ou vacância, a gente tenha momentaneamente 4 ministros. Nesse caso, nos julgamentos criminais que se derem, por exemplo, a título de recurso, o empate 2-2, é possível aguardar, sobrestar esse julgamento até a complementação do numerário, trazendo o 5º elemento, ou ao reverso, uma vez entendido esse empate, já deve ser proclamado ato contínuo automaticamente o resultado. A lei cuidou exatamente dessa situação, porque vez por outra, não muito tempo atrás, a gente teve situação em que houve o empate de 2-2, suscitaram aqui a perspectiva de dar vitória ao impetrado, ou na verdade ao réu, mas suspenderam o julgamento esperando a completude da composição. Isso agora não é mais possível. Veja aí a parte final. Deve-se proclamar de imediato o resultado, ainda que, nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida de impedimento, suspeição de ausência, tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado, beleza? Tranquilo? Essa é uma decisão, ou melhor, uma mudança simples, porém, na perspectiva de procedimento muito importante e sensacional para cair em prova. Já consigo antever várias pegadinhas, você já está absolutamente ligado. A segunda mudança trazida pela Lei 14.836, publicada no Diário Oficial da União de hoje, ela vai superar então parágrafo 1º do artigo 615, que se relaciona ao julgamento de recursos no âmbito do tribunal. A Lei 8038, eu falei de tribunais, na verdade é processo originário nos tribunais, destacadamente os processos ou os tribunais superiores. Os processos que estabelecem-se nos tribunais, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, eles são norteados pelo próprio Código de Processo Penal. E entre eles havia a dicção do parágrafo 1º do artigo 615 acerca da deliberação por maioria de votos no julgamento, por exemplo, de recurso em sentido estrito, de apelação no âmbito de TJ e TRF. O que é que dizia esse parágrafo 1º, que fora revogado pela Lei 14.836? Vai para a tela. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. Caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Então, o que é que acontecia aqui? Veja, a solução a ser dada era efetivamente o empate ser favorável ao réu, ao requerente, ao imputado? Não. A resposta era negativa. O que é que a gente ia fazer? Houve o julgamento no órgão colegiado do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. A análise foi, o julgamento está 2-2 ou está 1-1. O presidente daquela turma, o presidente daquela Câmara já proferiu um desses votos que culminou no empate? Não. Se ele não proferiu, não participou desse julgamento, é ele quem dará o voto de Minerva. Beleza? Tranquilo? Agora, se ele já tiver participado e com o seu voto tiver dado o empate, aí sim esse empate será entendido como favorável ao réu, beleza? Tranquilo? Essa regra ela foi alterada. Esquece essa condicionante. Então a gente vai chamar o presidente. Não, o presidente aqui, nessa situação, não vai ser instado a votar e trazer à baila o voto de Minerva. Nesse ponto, andou muito bem, por quê? Porque, como a gente percebe, houve uma uniformização entabulada aqui pela Lei 14.836, no que tange especificamente a lógica inaugurada na Lei 8038 e a aqui analisada dentro da margem do Código de Processo Penal. Olha aí esse parágrafo 1º. Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que, nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida de impedimento de suspeição de ausência, tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do
colegiado. Eu vou te falar, doutores e doutoras, que isso é extremamente importante e vai gerar um movimento muito interessante na prática processual penal, aqueles que militam na justiça criminal, tá? E aí eu já estou fazendo um levantamento aqui, por quê? Porque vai ser, e eu vou acompanhar com curiosidade, vários dos meus recursos que sobrem lá para o TRF da 5ª Região, eu já perdi o julgamento em razão justamente desse parágrafo primeiro. Dava empate, chamavam o danado do presidente da Câmara e ela terminava dando entendimento favorável ao MP e o meu assistido perdia. Agora há uma margem, há uma tendência nessa ótica, nessa nova perspectiva de ampliarem as chances da defesa lograr êxito. Muito importante e aqui aparentemente uma falha. Quando eu falei tanto da Lei 8038 na nova redação lá do artigo 41A, como agora desse parágrafo 1º do artigo 615, eu disse que esse movimento ele tinha uma coisa como inspiração. Lembra? O julgamento do habeas corpus. Foi lá no habeas corpus que a gente tinha essa orientação de que o eventual empate promovido no julgamento, ele geraria o indicativo, ele sugestionaria efetivamente, doutores e doutoras, aqui o sentido de favorável ao acusado. Só que esqueceram de retificar o parágrafo único do artigo 664. Mas, na minha ótica, o artigo 664, parágrafo único do Código de Processo Penal foi implícita ou tacitamente revogado pela Lei 14.836. Não faz sentido a gente trazer condicionantes. Então, se assim é a regra lá para a apelação, para o recurso sentido estrito, mais razão ainda haverá em situação de empate no julgamento de habeas corpus, culminará com a ordem a ser concedida em favor do impetrante. Olha aí o que é que dizia esse dispositivo. Recebidas informações dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. Caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Mais uma vez, não há qualquer necessidade de se chamar aqui o presidente, não faz sentido, já deve ser entendido como implícita ou tacitamente revogada essa disposição. A última mudança que eu quero comentar com os senhores e as senhoras, e na minha ótica a mais importante delas, é justamente finalmente o legislador, depois de um longo e tenebroso inverno, entendeu da importância de inserir, até na lógica semiótica procedimental, expressamente a previsão de habeas corpus coletivo dentro do nosso ordenamento jurídico e, para tanto, fez compor a novidade da estrutura do Código de Processo Penal no artigo 647-A de Alfredo. Ele vai expressamente trazer a previsão, inclusive viabilizando a sua concessão de ofício, do habeas corpus coletivo. Vamos resgatar que, ao longo dos tempos, sempre houve muita controvérsia. A gente tem a admissão, sabemos, inclusive com previsão legal, de mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção individual e coletivo, mas não havia a previsão expressa de habeas corpus coletivo, apenas o individual. Mas não faz muito sentido isso, por quê? Porque é jogar contra a efetivação de um dos mais caros e relevantes direitos fundamentais, qual seja o acesso à justiça. E dentro dessa ótica, em 2018, o Supremo Tribunal Federal, em um precedente importantíssimo da lavra da segunda turma de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, justamente fez o reconhecimento expresso dessa prerrogativa, da existência da coerência e da plausibilidade do habeas corpus coletivo, justa e objetivamente à luz do nosso ordenamento jurídico. E não é uma decisão qualquer. É verdade, o Supremo nunca foi absolutamente refratário a essa possibilidade. Mas o STJ possuía vários precedentes ali de 2015, 2016 e até 2017, refutando e obstaculizando o andamento de habeas corpus coletivo a partir justamente do argumento mais simplório e rasteiro, qual seja a ausência de previsão legal.
algo que não faz o menor sentido. Bom, a partir do momento em que eu tenho o efeito extensivo do artigo 580 e a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, qual é a lógica de inviabilizar a impetração de habeas corpus coletivo? Não fazia sentido e foi exatamente isso que fora reconhecido lá pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2018, ao julgar a ordem de habeas corpus coletivo 143.641, originária lá de São Paulo. É uma decisão muito importante, eu já devo ter comentado aqui, é uma decisão antiga, mas se for interessante, quem sabe, bota aí nos comentários, a gente retoma toda a estrutura e o fundamento trazido pelo ministro Ricardo Lewandowski, acompanhado pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, que reconheceram essa possibilidade, não obstante a ausência de previsão expressa na lei. Agora, veja só, não mais temos essa ausência de previsão expressa. Por quê? Porque o artigo 647-A, ele é expresso ou passa a ser expresso a partir de hoje, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial pode expedir de ofício ordem de habeas corpus individual ou coletivo. O que não fez, doutores e doutoras, a lei, e nesse ponto falhou na minha ótica, foi falar quem são os legitimados para a impetração de habeas corpus. Só deixou claro que o habeas corpus coletivo ele pode ser concedido de ofício. Mas será que qualquer pessoa, qualquer advogado, ou mesmo sem capacidade postulatória, pode impetrar habeas corpus coletivo, tal qual se pode fazer no habeas corpus individual? Por enquanto, a nossa interpretação não vai sofrer alterações. Primeiro, por quê? Porque se a legislação não falou especificamente, não há sobre essa temática uma perspectiva de novidade. E até o dia de hoje, até a publicação dessa lei 14.836, a gente vai manter a lógica reproduzida justamente no habeas corpus que eu me referi, o HC 143.641 de São Paulo, lá da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Quando se admitiu o habeas corpus coletivo, o ministro Ricardo Lewandowski e os demais ministros do colegiado do Supremo Tribunal Federal disseram, olha, mas a legitimidade para o HC coletivo é mais restrita. Considerando que eu não tenho lei prevendo exatamente de quem é essa legitimidade, tomaremos analogicamente as mesmas balizas que legitimaram alguns entes, algumas instituições para fins de quê? De impetração de mandado de injunção coletivo. Isso porque a Lei 13.300 de 2016, que versa sobre o mandado de injunção, lá no seu artigo 12, retrata a legitimidade do mandado de injunção coletivo. E o Supremo Tribunal Federal disse que esses mesmos legitimados ao mandado de injunção coletivo seriam os legitimados para o habeas corpus coletivo, beleza? E se a Lei 14.836 não inovou nesse ponto, por hora a gente reproduz e mantém tudo como antes no quartel de Abrantes. Então, Pedro, quem são esses legitimados? Está aí na tela para a gente estruturar. Ministério Público, quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Partido político com representação no Congresso Nacional. A organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos e, por fim, inciso 4º, aquele que talvez impetre o maior número de habeas corpus coletivos, estatisticamente, pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a promoção de direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Tudo quentinho? A lei foi publicada hoje pela manhã, a gente já traz aqui a atualização absolutamente integral para os senhores e para as senhoras. Então deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, comenta o que é que você achou. Aqui é melhor do que caldo de cana, a atualização sai na hora.
Vou voltar agora aos meus processos. O que é que eu te peço? Joinha, comentários, se inscreve e divulga o canal. Faz por isso. E um último convite, amanhã, quarta-feira, assim como todas as quartas-feiras, a gente tem encontro ao vivo, estudos criminais. A gente vai analisar um tema da área criminal. Fique esperto, ao vivo, 100% gratuito, somente aqui. Um beijo no coração, uma ótima terça a todos e vamos embora. Tchau!